Uma cidade com mais de 460 anos de história, cerca de 12 milhões de habitantes, a capital econômica do país. Seja bem-vindo a São Paulo, um município em que o destaque para os olhos não são tanto as belezas naturais, como as incríveis paisagens do Rio de Janeiro, mas sim esse mar de prédios que torna a cidade única. Fica até difícil escolher qual olhar primeiro. E pensar que esse emaranhado de arranha-céus começou com esse edifício, o Sampaio Moreira, no centro da cidade. No meio de grandes prédios, não dá nem para acreditar que ele já foi o mais alto da capital. No início do século XX, o gabarito dos edifícios da cidade era de 4 a 5 andares. Então esse é o primeiro prédio que vai romper esse gabarito. O prédio tem 12 andares e 50 metros de altura. Hoje ele está sendo restaurado para ser a sede da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. O título de mais alto, no entanto, logo foi superado por um edifício vizinho, o Martinelli. O nome é do idealizador do prédio, o imigrante italiano Giuseppe Martinelli, que tinha o desejo de construir um arranha-céu de 30 andares. E em 1924 ele reuniu a equipe e disse: vamos iniciar a obra desse prédio e eu quero que vocês façam a fundação para 30 andares. A prefeitura, a justiça, deixando ou não, eu não quero nem saber. O problema é que o tamanho do prédio assustou a população da época, que acreditava que o edifício iria cair. A prefeitura e a justiça, então, decidiram paralisar a obra. E Giuseppe reuniu plantas, documentos, projetos, levou até a prefeitura, entregou para o prefeito Pires do Rio. E o prefeito pediu para que uma equipe analisasse todos os documentos, chegar à conclusão que ele estava correto. O prefeito o chamou e disse: os seus documentos estão corretos, pode voltar e dar continuidade na sua obra. Para provar que o prédio estava seguro, não iria cair, Giuseppe, que estava morando no 9º andar desse prédio desde 1928 para acompanhar as obras, trouxe a família que estava morando no Rio de Janeiro para morar com ele aqui em cima. E a coragem dele foi tão grande, porque morou ele, a esposa, 2 filhas e até a sogra dele aqui em cima. Totalmente finalizado, o edifício Martinelli chegou a 30 andares, com mais de 100 metros de altura, um marco na paisagem da capital paulista, o primeiro arranha-céu de São Paulo, do Brasil e da América Latina. A ideia era se fazer parecer com o quê? Com Nova York, tá? Porque Nova York, no período entre guerras, já era uma metrópole verticalizada. Tá? Então começa a corrida para quem faz o mais alto. Quem fazia isso? Os imigrantes enriquecidos. Para comprovar poder, eu cheguei lá, eu alcancei, eu sou mais forte do que eu era na minha terra natal, que eu era um pobre coitado. Uma época em que a altura dos prédios era sinônimo de status para os seus donos, que ganhavam destaque na sociedade. Quanto mais alto você fosse, você demonstrava o seu poder, a bala na agulha. A construção de edifícios na cidade não parou mais, criando esse cenário que muitos chamam de selva de pedra. São prédios cada vez mais altos. Só aqui em São Paulo, 12 deles ultrapassam 150 metros de altura. É o caso do edifício Altino Arantes, o famoso Banespa, que em 1947 passou o Martinelli e se tornou o maior da capital. Não por acaso, a semelhança de um outro edifício americano, que era o Empire State Building, tá? Que tem essa conformação escalonada, uma pequena torre. Junto a outros cartões postais da cidade, o Altino Arantes se tornou símbolo de São Paulo, um marco para a cidade que representa a economia do país e simboliza o desenvolvimento. Mesmo com o Martinelli desse lado e o Banco do Brasil desse lado, ele de vários pontos da cidade ele ainda aparecia em destaque na época que foi construído. Apesar de ser visto por diversos pontos da cidade e seus mais de 160 metros de altura, o Altino Arantes pode ser considerado por alguns ainda o prédio mais alto da cidade, mas não é. Na década de 60, esse prédio no Vale do Anhangabaú roubou a cena e, à época, se tornou o maior não só da cidade, mas do Brasil e da América Latina, o Mirante do Vale. Só que quando você avista o Mirante do Vale do Copan ou do Itália, ou mesmo lá do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, você não reconhece ele como um prédio mais alto. Por quê? Porque ele está no fundo do vale. Então ele começa numa das cotas mais baixas da cidade.
A verticalização da cidade proporciona também vistas incríveis da capital. Aqui do Terraço do Martinelli, no 22º andar, por exemplo, dá para ver um pedaço do Mercado Municipal, a Avenida São João, uma parte da Estação Júlio Prestes, o Pico do Jaraguá, o Vale do Anhangabaú, as antenas da Paulista, uma visão privilegiada do Altino Arantes, o Banespa e a Catedral da Sé. É para lá, inclusive, que nós vamos agora. Aqui tivemos acesso ao telhado da catedral, onde primeiro subimos de elevador e depois lances de escadas. Da cobertura, é possível ver a cúpula da igreja com seus 65 metros de altura, a Praça da Sé e a Torre dos Sinos, que embalam todos os dias, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. A gente não poderia terminar nossa viagem pelos céus da cidade sem antes parar em uma das avenidas mais importantes de São Paulo, aquela que é a capital econômica do país, a Paulista. Cheia de suas antenas e justamente por estar em um ponto alto da cidade, a avenida consegue ser vista de muitos pontos. Um dos tradicionais edifícios da Paulista é o MASP, que também é cartão postal da capital. Outro prédio marcante daqui é o da Gazeta, que tem 68 mil metros quadrados, 14 andares e essa escada que já virou emblemática. Isso sem falar na tradicional Antena, um prédio que abriga os negócios da Fundação Casper Libero e que proporciona uma linda vista da Paulista. Ela tem aqui todos os departamentos e veículos que foram idealizados no testamento do Casper Libero, né? Que criaram um complexo de comunicação, onde tivesse rádio, televisão, que estão aqui, né? E a escola de jornalismo. Uma nova forma de ver a cidade, de cima, do alto. Uma paisagem sem igual, típica paulistana. Poder ver esses arranha-céus, poder ver as igrejas, poder ver os pontos turísticos, bastante interessante, né? Porque eu moro aqui perto da Serra da Cantareira, então eu sou acostumada com passarinho, com árvores. Eu chego aqui, carrinho, que é tudo pequenininho, os pessoalzinho lá embaixo. Então é uma visão totalmente diferente daquilo que eu estou acostumada, né? Eu acho linda a cidade que eu moro, não é verdade? Agora, desse ponto daqui, é fantástico, né? É uma selva de pedra, mas é muito linda, eu achei.